Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Mental Tip, o lugar onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje, a gente continua a nossa jornada pelo livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes, que foi produzido pelo Disney Institute. Ah, e o link para o livro está aqui na descrição, tá bom? Se esse conteúdo agregar algo para você, que tal compartilhar com um colega? Ajuda bastante o canal. Olha, para a gente começar a entender o método Disney, a gente tem que ir direto na fonte. E essa frase do Walt, ela é a base de tudo. Para ele, o que mediu o sucesso não era o lucro, nem a crítica especializada. Era a experiência do convidado. E essa filosofia, gente, ela guiou absolutamente cada decisão, desde o projeto inicial até a operação do dia a dia. Todo mundo que visita um parque da Disney sente aquela magia, né? Mas a grande pergunta é, de onde ela vem? Já parou para pensar nisso? Porque, olha, não é por acaso não. É um sistema. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar essa máquina de encantar para entender o que está acontecendo por trás das cortinas. Então, tudo começa na cabeça do fundador. O Walt Disney ele tinha uma obsessão que diferenciava o trabalho dele de todo o resto. Ele não enxergava os parques como um produto finalizado, sabe? Mas sim como um organismo vivo, uma coisa que nunca, jamais estaria pronta. E essa mentalidade criava um contraste gigantesco, né? Pensa só. Um filme, como Branca de Neve, por mais complexo que fosse, uma hora ficava pronto. Era lançado e pronto, virava uma obra fechada. Agora, os parques, na cabeça do Walt, eles eram um projeto em constante evolução. Quase um diálogo sem fim com o público, que exigia melhoria atrás de melhoria, para sempre. E essa ideia de obra viva acabou criando uma cultura onde simplesmente nada é deixado ao acaso. Porque se o parque está sempre evoluindo, cada detalhezinho, por menor que pareça, vira uma chance de melhorar. Uma calçada limpinha comunica cuidado. A música certa te transporta para outro mundo. O grande objetivo é criar uma fantasia tão coesa que a realidade do lado de fora não consiga entrar. Beleza, agora vamos para a primeira camada prática dessa magia toda, o ambiente físico. Na Disney, o cenário ele não é só um pano de fundo para as atrações, não. Ele é um personagem ativo. Ele foi projetado para participar da experiência e, mais importante, para influenciar essa experiência diretamente. Essa frase aí define um método inteiro. Pensa na árvore que te dá uma sombra, no banco que está posicionado bem ali onde você precisa descansar, na curvinha do caminho que cria uma expectativa, cada escolha de propósito, pensada para guiar o fluxo de pessoas, para gerenciar a energia e para despertar emoções muito específicas nos convidados. Aqui a gente vê alguns exemplos bem concretos do que o livro chama de engenharia emocional. O famoso hub central da Disneylândia, sabe aquela praça principal? Ele foi projetado para que nenhum lugar parecesse longe demais, e isso ajuda a combater o cansaço. Os caminhos que fazem curvas criam um suspense, uma sensação de descoberta. E até os cheiros, gente, aquele cheirinho de pipoca na Main Street, tudo é posicionado para despertar nostalgia e conforto. E o castelo, claro, é o maior exemplo disso tudo. Ele não é só um prédio bonito, é uma ferramenta para contar uma história. A arquitetura, a iluminação à noite, as cores, tudo, absolutamente tudo, foi projetado para contar uma história e guiar a experiência, mantendo a pessoa totalmente imersa naquela fantasia, não importa qual seja. Certo. Então, se o cenário é o palco dessa tal de engenharia emocional, a guestologia é a inteligência que está por trás do palco. É a ciência que responde àquela pergunta fundamental. Como é que a Disney sabe exatamente quais detalhes são os que realmente importam? Guestologia, no fundo, é a empatia transformada em sistema. É o processo de coletar e analisar dados sobre os convidados para entender não só o que eles fazem, mas por que eles fazem, o que eles sentem e o que eles esperam. É basicamente a base de dados para todas as decisões, tanto as criativas quanto as operacionais. E a gente não está falando de dados abstratos não, viu? A gastologia responde a perguntas super práticas. Por exemplo, se eles sabem os padrões de visita de uma atração, dá para ajustar o número de funcionários. Se eles entendem o fluxo do transporte, dá para otimizar as rotas e diminuir a espera. É uma ciência aplicada diretamente no encantamento. A guestologia, na verdade, parte de um princípio de humildade. Em vez de só assumir o que o cliente quer, a Disney vai lá e observa, pergunta, mede e testa. O próprio Walt era o guestólogo número 1, né? Ele estava sempre buscando feedback para refinar a experiência antes mesmo dela chegar para o grande público. Ok, mas o que exatamente essa ciência está procurando? Qual é o norte dessa bússola? Bom, o alvo final da guestologia não são os números, é a compreensão profunda do terreno emocional do cliente. Aqui a gente tem dois conceitos que são fundamentais.
De um lado, as necessidades, elas são a base de tudo, sabe? São as expectativas lógicas, práticas. Mas o grande diferencial da Disney está em focar nos desejos, que são puramente emocionais. Afinal, ninguém vai para a Disney só para comer ou descansar, né? As pessoas vão para criar memórias, para sentir que fazem parte de algo mágico. E com base nisso, a Disney trabalha em 3 níveis. Primeiro, eles garantem que todas as necessidades básicas sejam atendidas e com excelência. Segundo, eles criam momentos e ambientes que realizam aqueles desejos emocionais que a gente falou. E, por fim, no nível mais alto de todos, eles ativamente moldam a jornada emocional do convidado, transformando o que seria uma simples visita em uma memória que vai durar para sempre. Bom, então vamos conectar todos esses pontos agora. O cenário super detalhado, a ciência da gestologia, o foco total nas emoções, tudo isso leva a gente para a grande lição do método Disney, que é, na verdade, a filosofia original do próprio Walt. A tal da magia, então, não tem nada de mágica. Ela é o resultado direto de um sistema que se baseia em intencionalidade. É a crença de que nada, nada mesmo, é insignificante e que um ambiente bem planejado não só encanta, como também tira do caminho aqueles pequenos atritos que podem estragar uma experiência. É um trabalho, assim, obsessivo e quase sempre invisível. Nessa análise, a gente explorou a mentalidade que deu origem ao maior laboratório de encantamento do mundo, a crença de que são os detalhes que criam a magia. Na próxima parte, a gente vai entender como a Disney pega essa filosofia e transforma num sistema prático de qualidade. Mas a questão que fica é, se a magia é um sistema de atenção e cuidado, que detalhes no nosso dia a dia, no nosso mundo, poderiam ser desenhados com um pouco mais dessa intenção, Continue com a gente nessa jornada pelo conhecimento aqui no Mental Chip.